que estão precisando de controllers, né? Que é fazer a controladoria das empresas. E por que surgiu isso com a possibilidade de você fazer de forma remota? A pandemia, né, teve o seu momento ruim, mas abriu muitas possibilidades, muitas oportunidades, porque mostrou para o empresário que ele não precisa ter aquela pessoa, não precisa ter muitas pessoas dentro da sua empresa. Ele pode ter pessoas em qualquer lugar do mundo, os melhores profissionais que ele pode ter dentro da empresa dele. Então, abriu essa possibilidade também para o controller, né? O controller, ele é um profissional que vai validar, né? Vai olhar pontos da contabilidade, do fiscal, do DP. Ele vai olhar nos mínimos detalhes ali, algo que pode estar deixando passar, seja pelo financeiro, seja por outras áreas. Então, ele é um integrador, né? Então, qual é a pegada aqui? Muitas vezes, quando a gente vai, isso surgiu, por que eu vi que surgiu e vou compartilhar aqui com vocês? Às vezes, para aquela empresa que a gente vai oferecer o BPO, e aí, por isso que eu falei que até é um argumento aqui para você também, de venda, e você, se não fecha um, você fecha o outro, o que acontece? O cara fica meio desconfiado, né? Mas aí ele vai aprovar meus boletos, vai lançar os meus boletos, vai ter acesso ao meu banco, como é que é isso? Então, você como controller, você pode, ao invés de se ele não quiser o BPO, às vezes, é a minha pessoa de confiança que faz meu financeiro, sou eu mesmo, né? Às vezes ele tem 3 pessoas lá cuidando do financeiro, mas só que a pessoa está só no operacional, ninguém valida aquilo que está sendo feito. Muitas vezes ele está pagando imposto que ele não deveria pagar, e o controller é essa pessoa que vai sempre em contato com a contabilidade validar se é realmente a forma como está sendo feita a parte tributária. Então o controller vai sempre estar com um olhar um pouco de fora, ele não entra na operação, ele está com um olhar externo, em que ele vai validar se aquelas informações estão corretas, e uma das primeiras coisas que o controller olha é saiu o dinheiro do banco, né? Bateu com aquilo que tem de comprovante, bateu com aqueles dados que estão no sistema financeiro. Por quê? Porque muita gente sai, lança no sistema e ninguém vai lá e valida. Claro que se você é BPO, se ele te contratar como BPO, você já vai fazer o processo correto, você já faz na rotina, então a chance de estar errado lá no final é muito reduzida. Porém, você não tem no escopo de BPO essa melhoria tributária. E o que é o bacana também do controller? Por quê? Qual é o cliente de controladoria? Ele não é um cliente pequeno, ele tem que ser um cliente de médio para grande porte, né? E a parte boa é o seguinte, se alguém for contratar um controller para trabalhar internamente, isso não vai ficar na faixa de 8 a muitas vezes 20 mil reais um controller interno, né? E às vezes ele tá lá naquela rotina, naquele reme e não entrega o que deve entregar. Já você como controller de forma remoto, fazendo, né, isso que deve ser feito pelo controller, validar, ver questão tributária, você pode cobrar naquele que a gente tem o plano aqui nosso, que é o de R$ 2.000, R$ 2.500, que é esse plano. Então, olha só, pro médio e grande empresário, ele vai ter uma economia e você vai conseguir agregar mais no seu serviço. E aí você pode, né, dentro dos pacotes, oferecer a parte de controladoria com essa pegada de direcionar o dono. Então você vai mais direcionar o dono da empresa, verificar orçamento, fazer a gestão por orçamento. Então não é a gestão do orçamento, é a gestão por orçamento. E todo mês trabalhar em relação ao que foi previsto daquilo que foi realizado, além de validar também as informações fiscais, né, se estão dentro daquilo que foi. Então, olha só o quanto, e de repente, se ele não faz esse tipo não tem esse controle, vai chegar lá no final do ano,
Lá, de repente, aí o dono, a contabilidade, de repente, vai lá e pega, vamos ver se está devendo alguma coisa. Ou bloqueia alguma coisa, vai ver que é por causa que não pagou o imposto. Então, o controle já tem que também validar esses pontos que são essenciais dentro da empresa e dar essa segurança para o dono. Então, o controle, ele está muitas vezes na mesma linha que o próprio CEO. Ele está ali orientando o CEO na tomada de decisão baseado nos números, até porque ele conhece a empresa às vezes muito mais do que o próprio CEO do negócio. Então, para você pensando que tipo de público, né, que tipo de cliente você vai oferecer controladoria, não vai ser mais para os pequenos, né? Você vai oferecer controladoria para empresas que faturam aí pelo menos acima de 100 a 150 mil reais. Empresas que faturarem abaixo desse valor ainda não é necessário, porque o volume é pequeno, o próprio financeiro deles tem que dar conta, ou um BPO, né, bem orientado já vai fazer isso, então não tem problema em relação a isso, então não precisa de uma controladoria, mas acima desses valores já é necessário uma controladoria. Por quê? Porque senão vai deixar passar coisa, e isso é o que a gente chama que pode gerar passivos para os clientes, e depois vem a conta, né? Eu sempre falo que a conta vem depois, tá? Então, essa pegada que você tem que ter quando você pensar na parte de controladoria. O controller, ele é o integrador, ele é focado para médios e grandes empresas, é um mercado que no Brasil, com a pandemia, teve uma nova necessidade, as empresas já estão aceitando, inclusive o controller online.